Nesse vídeo eu vou trazer para vocês como identificar ações que detêm um potencial de valorização de mais de 1000%, ou seja, empresas que podem multiplicar o capital por pelo menos 10 vezes. Será que isso é possível, principalmente para o pequeno investidor? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E nesse vídeo eu vou tentar trazer aqui para vocês uma maneira de tentar identificar empresas que possuam um potencial de valorização expressivo, no caso superior a 1000%, ou de pelo menos 1000%, que significa multiplicar o seu capital por 10 vezes. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que nunca o foco da sua estratégia deve ser buscar empresas que detenham um grande potencial de valorização. Se o seu foco for esse, você não terá consistência no mercado, vai tomar umas porradas ali, talvez até irreversíveis. Essas ações que multiplicam seu capital por várias vezes são exceções e você precisa ter uma gestão de risco muito bem controlada, como eu vou falar aqui para vocês. Mas essa ideia de ações que multiplicam 10 vezes seu capital, ela vem muito bem tratada pelo Peter Lynch no seu livro O Jeito Peter Lynch de Investir, que eu deixo o link aqui na descrição. E é nesse livro que o Peter Lynch fala das 10 Badgers, né? Ou seja, as empresas que multiplicam em 10 vezes seu capital inicialmente investido. E o Peter Lynch, como vocês sabem, foi o maior gestor que Wall Street já viu. Ele conseguiu uma rentabilidade no período de 13 anos de 2.700%, 29,2% ao ano, um verdadeiro monstro dos investimentos. E ele conseguiu identificar no meio do emaranhado de ações que ele detinha, já chegou a ter no fundo Magellan mais de 1.400 ações. Nesse emaranhado ele detinha ali algumas 10 Badgers. E ao contrário do que se possa pensar, nem todas as ações ali eram empresas completamente desconhecidas ou small caps. Ele conseguiu identificar, por exemplo, Walmart, que multiplicou o capital muito mais de 10 vezes, né? Saindo aqui de centavos, de poucos cents, para mais de 130, 140 dólares, né? Uma multiplicação surreal. E a Walmart. Outra empresa que ele cita foi a Subaru, que teve aqui uma multiplicação monstruosa, né? Se você pegar Subaru aqui, ó, em 2012, olha só a porrada que a empresa deu. Ainda como grande exemplo, a gente poderia citar a Amazon, que teve essa supervalorização aqui. E isso aqui veio como? Veio por conta de um crescimento de receita exponencial. O crescimento da receita foi muito superior ao crescimento do lucro, como você pode perceber aqui. Essa linha é o crescimento da receita e essa outra linha é o crescimento do lucro. Então você percebe, isso também pode ser visto, por exemplo, com o Google, a Alphabet, que uma das grandes razões de uma empresa se multiplicar várias vezes nem é o seu crescimento de lucro, mas é o crescimento da sua receita, desde que seja uma receita que cresça numa proporção bem superior aos custos, porque se o custo crescer e acompanhar, aí não adianta nada, né? Então, no geral, o faturamento tem que crescer exponencialmente e os custos devem se manter, e o lucro vai acabar acompanhando, mas não na mesma proporção como a gente viu com a Amazon, né? E isso então pode gerar essa explosão de valorização. E temos também exemplos brasileiros na nossa bolsa. Temos obviamente a VEG, que é o grande exemplo, que se valorizou 20.000% desde 2000. Agora, se você pegar aqui, sei lá, desde 2014 e puxar o gráfico, se valorizou 500%, mas um período mais longo se valorizou mais de 1000%. 1000%, então, você tem que esperar ali um período de bem mais de 5 anos, tá? Não tem como. Coloque aí pelo menos 10 anos e já seria uma excelente rentabilidade. Raia Drogasil, a gente tem aqui que desde o fundo aqui de 2011 até esse topo, a companhia se valorizou quase 1000%. É um exemplo também. Lojas Renner, se você pegar aqui desse fundo de 2008 até esse topo, se valorizou 1000%. Localiza é incrível, né? Se valorizou mais de 4000%, pegando desde 2006. Se você pegar desde 2016 até o topo, 1000%, se valorizou demais. E mais um exemplo aqui, por incrível que pareça, Indústrias Home. Se você pegar esse fundo de 2015, 2016 de Home e puxar esse topo aqui, 2.200%. Indústrias Home, hein? Isso aconteceu ali em 2021, um topo muito forte, né? Juros muito baixos, e agora a ação está aqui nessa região de preços de 12,96. Tenho na minha carteira. Bom, então como identificar essas empresas aí que representam uma grande tacada na carteira? Primeiro ponto, antes de você fazer isso, você tem que definir a sua gestão de risco da sua carteira e deixar uma pequena parte do seu patrimônio que você coloca em ações, não o patrimônio total da sua vida, é só a parte que você coloca em ações,
um percentual para buscar ações como esta, caso você queira. Não é uma recomendação. Se você eventualmente é uma pessoa mais jovem ou uma pessoa mais arrojada e quer buscar esse tipo de ação, você vai separar uma parte do seu patrimônio investido em ações para isso, ou o dinheiro que você coloca em capital de risco. Então, basicamente, o que você faz dentro ali da sua alocação de capital, você vai ter a seguinte gestão de risco: 90% em ações seguras, de preferência pagadoras de dividendos, que é a estratégia que eu sigo majoritariamente, e vocês sabem disso. O que são ações seguras? Ações de setores mais consolidados, mais regulados, aí tem mais barreiras de entrada. Os setores mais perenes da economia, então vamos citar aqui bancos, seguradoras, energia elétrica, saneamento, o próprio setor energético, saúde também. Então, esses setores mais consolidados. Então, 90% do seu capital tem que estar aqui, porque senão o seu tempo de vida na bolsa de valores não será longo, tá? E aí, os 10% restantes, você coloca então em possíveis, não é certeza que você vai conseguir, Tem Badgers. Então esse é o primeiro passo caso você queira se aventurar nessa tarefa de buscar Tem Badgers. Apenas 10%. E dentro desses 10%, você vai diversificar no mínimo em 10 ações. E aí dentro desses 10%, você vai dividir em 10 ações, ou seja, 1% para cada ação. É por isso que dentro da carteira de oportunidade, da carteira que busca ali grandes tacadas, você tem que ter uma diversificação boa, de no mínimo 10 ativos, mesmo sendo apenas 10% do seu patrimônio colocado em ações para investir. Então, 1% em cada ação. Assim, se você perder, não vai fazer uma grande diferença na sua carteira total. Vamos supor que uma dessas ações quebre, é apenas 1%. Então, vamos ao exemplo aqui, rapidinho. O Joãozinho ali, ele detém um patrimônio para investir em ações de 100 mil reais. Tem um bom patrimônio ali. O que ele vai fazer? 90 mil reais serão destinados para ações seguras e pagadoras de dividendos. E aí aqui dentro ele faz a diversificação dele ali, de preferência em no máximo 10, 12 ações, como diz o Lírio Parisotto. E os outros 10 mil serão destinados a ações mais arriscadas, com maior potencial de valorização, sendo que serão 10 ações no mínimo com R$1.000 cada, ou seja, 1% do total, né? E 10% dessa parcela de R$10.000 aqui do patrimônio total. E aí então o que nós temos de acordo com essa alocação aqui que eu sugeri para vocês? Nós temos as ações de A a J, R$1.000 em cada, e aqui nós temos a rentabilidade. Na primeira, menos 50, na segunda, menos 30, na terceira, apenas 10% de ganho, na D, apenas 15% de ganho, na E, 70% de queda, na F, 30% de ganho, na G, 60% de perda, na H, 400% de ganho, então aqui você encontrou uma grande tacada, na outra, 40% de perda, na J, 5% de ganho. Então você vê aí que dentro dessa carteira, que é uma carteira mais arriscada, a maioria das ações deram errado, porque você perdeu aqui 1, 2, 3, 4, 5, e as outras 5 você venceu, só que foram ganhos bem pequenos, exceto por esta aqui, a ação H, que fez com que R$1.000 se tornassem R$5.000. As demais aqui, o ganho foi bem baixo. No total, quanto que você acha que tem aqui? No total, você vai ter acumulado nessa carteira R$12.055. Ou seja, sua carteira foi vencedora. Você transformou 10 mil em 12 mil, mesmo tendo todos esses erros aqui. E aqui a gente trouxe para vocês um cenário até pouco otimista, porque você errou bastante. Mas a verdade é que para vencer no mercado, você não precisa acertar tudo, tá vendo? Nem os grandes investidores acertam tudo. Você precisa errar pouco. Ou quando acertar, acertar com gosto, né? Ok, esse é o primeiro passo. Já o segundo passo é buscar ações que têm um valor de mercado mais baixo, ou seja, as small caps. Por que as small caps? Veja só, nós temos aqui a Petrobras. Ela tem um valor de mercado de 440 bilhões de reais. Qual o espaço para crescimento desse valor de mercado? 10, 20, 30, 40, 50%? Talvez 100%? Beleza. No máximo 100%, porque o valor de mercado chegaria perto de algo trilionário. Não é razoável, tá? Agora, uma ação como Honey 3, papéis Irani, ela detém um valor de mercado inferior a 2 bilhões de reais. Quais das duas empresas têm mais potencial de crescimento? Fica muito claro, né? Só que tem um detalhe, não é porque uma ação é small cap que ela com certeza vai crescer mais. Ela pode decrescer mais. Ela pode simplesmente ir ao declínio e até a falência. Por isso você tem que fazer uma seleção dessas ações. E lembrando que mesmo empresas já blue chips
são essas empresas gigantes, elas podem ter um grande crescimento, como aconteceu com o Walmart, mas é mais raro. A tendência é que você encontre Tem Badgers dentro de small caps. Ah, então eu já sei, Luan. Eu já sei como então encontrar essas small caps aqui. Pode se multiplicar 1000%. É só comprar a ação no IPO, já que tá ali no comecinho da bolsa. Errado. Por que errado? IPO geralmente é armadilha. Eu já fiz um vídeo para vocês aqui no canal mostrando como mais de 60% dos IPOs deram errado, porque a empresa é vendida muito cara no começo ali do mercado e simplesmente derrete. Sem falar que ela não tem um histórico ali para que os investidores auditem os resultados da empresa e também auditem a postura ali dos gestores, como aconteceu com o IRB, para que você possa ter uma segurança em investir nessa empresa. Então não é simplesmente sair comprando IPO, não é para fazer isso. Você vai então comprar aqui nesse passo 2, small caps que tenham realizado IPO há pelo menos 3 anos. Lembrando que aqui a gente está se expondo a um risco maior, porque na minha visão é preferível que você aguarde no mínimo 5 anos do IPO. Mas já que a gente está colocando numa carteira mais arriscada, tudo bem 3 anos. E o próximo passo é promover a seleção de ações com base em alguns critérios qualitativos. E quais são esses critérios? Primeiro, o market cap, o valor de mercado da empresa, não pode ultrapassar 15 milhões de reais, não deixa de ser uma small cap. Eu preferi até 10 milhões de reais. Um segundo critério, crescimento de receita superior a 15%. Não crescimento de lucro, porque geralmente essas empresas não têm um bom lucro, afinal elas estão crescendo. O patrimônio líquido dessas empresas, bem como o seu lucro, não precisa ser grande, mas tem que ser positivo. Não pode ter histórico de prejuízo então. Então as empresas devem lucrar e ter PL positivo, porque não adianta também comprar porcaria, né? Senão não vai ter valorização nenhuma, só vai ter declínio. E um outro critério também é da saúde financeira da empresa. Não adianta nada comprar empresa muito alavancada que geralmente não dá certo. Então até 4 vezes EBITDA. Então alavancagem financeira, ou seja, relação dívida líquida sobre EBITDA, de até 4 vezes. Senão fica muito complicado. E aí com base nesses 4 critérios iniciais, você já pode promover uma seleção por meio de ferramentas aí de investimento aí que tem gratuitas aí na internet. Além do mais, você precisa olhar mais um ponto, o market share da companhia. Porque às vezes a empresa ela é pequena, só que ela detém uma parcela de mercado já muito grande naquele segmento. Por exemplo, uma empresa que está aqui dentro desses critérios, principalmente a mais small capzinha, só que ela já tem 70 ou 80% de uma parcela de mercado. Então o mercado é pequeno, no Brasil, por exemplo, ou aonde essa empresa atua, e aí não tem muito para onde expandir, porque ela já tem a quase totalidade daquele mercado, mesmo sendo uma small cap. Aí então não tem um grande potencial de valorização. Como que ela vai crescer? Né? Então é importante olhar isso também. Então como você poderia pegar aqui small caps? Tem o índice de small caps da B3, você poderia dar uma olhada, ou você vai aqui dentro de um site como Investidor 10 e pega aqui small caps. O que você vai fazer? Você vai ir clicando uma por uma e vai olhando, ó. Sanepar é uma small cap, tem um PVP positivo, tem um patrimônio positivo, tem um PL também positivo, uma empresa que dá lucro. Aqui dentro dela, o que você tem também? É uma empresa que ainda paga dividendo, mas isso aqui não é critério. Tem um valor de mercado de apenas 5,6 bilhões, tem um crescimento de receita de apenas 7,17%. Já não é aqui uma Tem Bagger, provavelmente. A receita cresce pouco, então você já excluiria num primeiro momento. Vamos pegar aqui, ó, Indústrias Home. Primeiro critério, até 10 bilhões de reais. Escrevi errado aqui. Então você vai procurar o valor de mercado. O valor de mercado hoje inferior a 1 bilhão de reais, está dentro desse critério. Crescimento de receita, vamos olhar a receita. Ó, aqui já entra, ó, um crescimento superior a 15%. E crescendo bastante lucro também, mas não é o critério. Então aqui já seria um ponto positivo. Vamos ver se ela lucra e tem PL positivo. Tá com PVP positivo, patrimônio positivo e PL positivo. Entrou aqui também. Alavancagem financeira é até 4 vezes o EBITDA. Ó, abaixo de 4 vezes. Está dentro aqui também. E aí depois você tem que olhar para o market share da companhia e aqui entra também, tá? Mas aí você tem que olhar dentro do site de relações com investidores da empresa ou fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada. E assim você vai fazendo sucessivamente. Mais uma empresa aqui, só para finalizar esse nosso exemplo. Papéis Irani, já que está aberto aqui pra gente. Market cap até 10 bi? Vamos ver. A gente já viu que sim, menos de 2 bilhões de reais. Crescimento de receita superior a 15%? Ó, superior a 15%. Ponto positivo. Ela lucra e tem patrimônio positivo? Sim, ó. Empresa que lucra e tem patrimônio positivo. Alavancagem financeira tá bem abaixo de 4 vezes o EBITDA. O market share da companhia também tá dentro, tá? Isso porque eu já conheço a companhia aqui, tá? Então, assim você vai fazendo a seleção individual dessa carteira de Tem Badgers. Possíveis, né? Não é certeza, não tem certeza de nada. Sendo que, vale lembrar, não esqueça da gestão de risco. Porque olha só, no último ano, o índice de small caps caiu mais de 20%, enquanto Ibovespa caiu só 5%.
Então a volatilidade é muito maior. Só que se você pega aqui, ó, num período máximo desses dois ETFs aqui que replicam os índices, tanto Ibovespa, aqui no caso BOVA11, quanto Small 11, que é o índice de Small Caps, você tem aqui, ó, que o Small 11 se valorizou mais de 360% desde 2009, enquanto o BOVA11, desde aqui também mais ou menos de 2009, se valorizou 200%. Então, as small caps tendem a se valorizar mais, como comprovado aqui historicamente, mas o risco é maior. Então, nunca esqueça da gestão de risco. Portanto, como identificar ações com potencial de valorização de mais de 1000%? Primeiro, você separa sua carteira em duas partes. Uma dessas partes vai ser destinada a buscar essas ações com grande potencial de valorização. Você vai diversificar muito bem o risco dentro dessa carteira. E o segundo passo é partir ali para as small caps, buscando ali através de critérios qualitativos empresas que possam ter esse potencial de valorização, principalmente empresas que crescem bastante a sua receita. O próprio Barsi fez isso, por exemplo, com o Unipar Carbocloro. Hoje a empresa que ele gastou apenas 80 milhões de reais para comprar representa aí 40% da carteira dele, porque subiu bastante, muito mais que 1000%. Mas já vai deixando aqui nos comentários como você faz a alocação de ativos ali na sua carteira. Você destina uma parte para buscar ações com grande crescimento? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!